De volta com o CBN Maceió para a gente falar sobre esse 1º de dezembro. Para além do início do mês, do último mês do ano, nós estamos no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, de combate à AIDS. É uma data que constitui aí uma oportunidade, né, de conhecer um pouco mais, se atualizar um pouco mais sobre o HIV e AIDS, melhorar a compreensão sobre um problema de saúde pública global. Isso, durante algum tempo, foi algo aterrorizante, as pessoas tinham um pavor muito grande e o desconhecimento nos levou a uma série de ações, ações que definitivamente devem hoje e deveria na época nos envergonhar. Nós criamos uma série de barreiras, de preconceitos, e a doença do ponto de vista social passou a ser tão grave, tão devastadora quanto a doença propriamente em si. Olha, a gente abre aqui essa discussão a partir de agora com a médica infectologista, a doutora Vânia Pires, a que a gente agradece, viu, doutora, por nos atender, por colaborar, por nos ajudar a compreender um pouco mais e contribuir aqui para uma conscientização sobre HIV e AIDS. Doutora Vânia, um bom dia. Bom dia, Elias. Eu agradeço o espaço, a oportunidade. Hoje, no dia 1º de dezembro, esse dia que é de luta, não é de contar vitórias apenas. Claro que a gente tem algumas vitórias, mas é principalmente que a luta continua. Bem, doutora, isso no passado era algo... bom, eu não vou querer fazer associações com o que a gente passa hoje, pandemia de coronavírus, mas era algo aterrorizante, as pessoas tinham medo, e aí o desconhecimento nos levou a criar grupos de risco, depois a gente saiu para comportamento de risco, e de repente todo mundo, na verdade, era o grande risco. E a conduta de cada um, na verdade, representava o risco próprio e o risco dos demais. Passado esse tempo, doutora, como é que se encontra essa discussão? Olha, nós que começamos a acompanhar esses pacientes há muitos anos, há quase 40 anos, a gente tem a ideia do que foi o começo, onde nada se sabia, pouco se tinha para oferecer para os pacientes em termos de tratamento, e nós também não conhecíamos nada da doença. Então, a gente começou do zero, né? Hoje a gente tem, no decorrer das décadas, a experiência, muitos estudos, sucessos terapêuticos. Vamos dizer assim, hoje o HIV hoje é uma doença, é uma infecção controlável, onde as pessoas ficam bem, vivem tranquilamente e são acompanhadas nos serviços. Mas o que eu percebo hoje é, da mesma forma das vacinas, o HIV hoje sofre o resultado do sucesso terapêutico. Deixando mais claro, se você tem um tratamento eficaz, onde você controla o vírus, você fica indetectável e saudável, ficou banalizado o problema. Então as pessoas não têm mais medo de se contaminar. Ao mesmo tempo que o preconceito continua, o medo de se contaminar desapareceu. Então as pessoas não modificaram os comportamentos de risco. Então é por isso que a luta tem que continuar. Essa é uma situação bem grave. Eu lembrava, em conversa com outros infectologistas, que o Hospital de Doenças Tropicais, hoje é Alveu Alto, o HDT. No passado, sem as vacinas, doutora, a gente tinha enfermaria para meningite, enfermaria para sarampo, enfermaria para outras doenças. Essas enfermarias todas, com as vacinas, elas deixaram de existir enquanto próprias. Hoje continua o tratamento, o hospital continua recepcionando e tratando aqueles que porventura venham
a adquirir essas doenças, mas a gente continua com um local específico, com um local dedicado dentro do hospital ao HIV/AIDS. Doutora, isso é verdade? Eu posso lhe dizer que antes da pandemia da Covid, o hospital era praticamente composto de enfermarias de HIV, na maioria dos casos, e tuberculose. O hospital hoje, o HDT hoje, você observar, você tem muito mais leitos ocupados com HIV, apesar do sucesso do tratamento. Mas tem os pacientes que não se tratam porque não querem, ou que não sabem que tem a doença quando chega numa fase bastante avançada. Mas a grandíssima maioria, eles estão bem com aqueles que têm adesão ao tratamento. Eu fui da época que eu tinha enfermaria só com difteria. E hoje não existe mais praticamente. Apesar de que algumas doenças estão reemergindo, a exemplo agora, e tendo surtos, a exemplo agora da doença meningocócica do tipo B, que nós tivemos um caso recentemente, há poucos dias. Né? Então, assim, as doenças acontecem, mas se você imaginar, tem muito caso de paciente internado com HIV ainda no HDT e outros serviços também. Agora, doutora, a gente compreendeu um pouco melhor a doença, a gente compreendeu um pouco melhor o tratar dessa doença, mas tudo começa no diagnóstico, não é? A gente melhorou nesse sentido, doutora? Nós temos os diagnósticos rápidos, eles são diagnósticos confiáveis. E por que as pessoas resistem tanto em fazer esses diagnósticos, doutora? Olha, em termos de diagnóstico, o resultado é espetacular. Hoje, todo serviço de saúde, posto de saúde, unidades, a própria farmácia, todos os lugares têm os testes rápidos, por sangue, por mucosa, por secreção de saliva. Então, a facilidade do diagnóstico de triagem, o diagnóstico, vamos dizer assim, o primeiro diagnóstico, ele é muito simples, em 15 minutos você tem o resultado. Precisa confirmar com exames mais elaborados, acessível à população? Sim, com certeza. O problema é que as pessoas não se sentem com o perigo na sua frente. Não acham que, pensa sempre que é o outro que vai se contaminar. E continuam com os mesmos comportamentos. Haja vista hoje os autotestes que a gente tem nas farmácias. Qualquer pessoa vai lá, compra o autoteste e faz. É claro que aquilo ali não vai servir como um diagnóstico. Ali é uma triagem, é um teste um teste rápido que precisa ser confirmado com exames laboratoriais mais sensíveis e específicos. Mas o primeiro passo é só querer se testar, ir a um CTA, onde tem os testes rápidos acessíveis, em todos os postos de saúde. Toda parturiente hoje, toda gestante é testada, ela fez o pré-natal lá, é testada. Então, a facilidade existe. Então, não tem por que não fazer o exame. Bem, uma vez testado, doutora, qual é o caminho, qual é o próximo passo a seguir? Para aquele que tem um convênio de saúde e para aquele que não tem também? Para o que não tem o convênio, ele deve ser feito diagnóstico de triagem. Uma vez confirmado, ele é encaminhado para os serviços que hoje recebem os pacientes, que são os SAI, Serviço de Assistência Especializada em HIV. Existe hoje em Arapiraca, onde eu estou agora atendendo os pacientes. Nós temos hoje cerca de 750 pacientes em acompanhamento no município de Arapiraca. Palmeira dos Índios também tem um atendimento em Palmeira. Então, o paciente de Arapiraca não precisa ir para Maceió para ser tratado, ele tem um atendimento no seu domicílio. Palmeira dos Índios
De municípios que eu tenha conhecimento, esses dois. E em Maceió nós temos 3 serviços, que é o PAN Salgadinho, Hospital Universitário e o Hospital Escola Elvio Alves. Doutora, dá para você ter uma ideia de quantos pacientes aqui em Maceió sendo cuidados na rede pública? Olha, eu não tenho essa ideia precisa, mas eu acredito em acompanhamento, deve ter em média uns 3.000 pacientes. Eu não tenho essa confirmação de números. Bom, como a gente sabe da resistência ao teste, ao diagnóstico, qual é a estimativa que a gente tem? 3 vezes mais, 4 vezes mais, ou é muito pior do que o que a gente imagina, doutora? Doutora Vânia? Doutora Vânia? Bem, vamos refazer aqui o contato com a doutora Vânia. Nós estamos falando sobre esse Dia Mundial de Combate ao HIV, AIDS, ainda é muito presente. A doutora falava em torno de 3.000 pacientes só em Maceió sendo atendidos, aqueles que estão sendo acompanhados pelo sistema de saúde. 750 no município de Arapiraca. Só aí nós temos praticamente 4.000 pessoas atendidas pelo sistema nesse momento. Isso fora aqueles que já foram atendidos ou aqueles que estão ainda num processo de diagnóstico à espera. Isso fora aqueles que não querem testar ou simplesmente não colaboram para com o sistema ou que simplesmente começaram, mas não deram sequência ao tratamento. Isso tudo mostra que é um universo muito grande e um universo crescente. Naturalmente, essas pessoas continuam a se relacionar. Uma pena aqui que nós tivemos, de fato, um problema nessa comunicação com a doutora Vânia Pires, que é médica infectologista, de modo que a gente vai tecer aqui alguns comentários ainda acerca do tratamento, né? No passado, a Cazuza, um cantor e compositor de extrema relevância para a música popular brasileira, tentou de absolutamente tudo, não é? para o combate à doença, mas foi vencido por ela. E depois nós tivemos aí o AZT, e depois um coquetel, mas eram muitos os comprimidos para que você tomasse, o chamado coquetel de combate à AIDS. E a adesão a esse tratamento no início já era difícil e permanecer no tratamento era uma coisa de fato extremamente dolorosa para quem contraía a doença. E um pouco mais adiante nós tivemos aí a redução do número de comprimidos. Hoje o coquetel está restrito aí a pouca coisa, mas a sua eficiência tem sido grande, de modo a fazer com que as pessoas passem a ter aquilo que não tinha no passado. A doutora Vânia vai retomar essa conversa com a gente. Doutora, daqui a pouquinho conosco, só um instante, doutora Vânia, para que a gente possa retomar essa nossa conversa. Doutora já conosco? Doutora Vânia? Oi, Elias. Tudo bem, eu estou ouvindo. A senhora falava em 3.000 pacientes, em torno, né, uma ideia aproximada de 3.000 pacientes em Maceió sendo atendidos. Ou seja, o universo é muito maior, né, doutora? Porque há uma subnotificação que parece ser bastante visível. Tudo leva a crer que você deveria ter em torno de 6 a 10 vezes o valor que é notificado, né? A gente está apenas na ponta do iceberg, mas é preciso que haja investimento pessoal, individual de cada um e das autoridades sanitárias para estimular o diagnóstico precoce, né? Porque quanto mais cedo você inicia o seu tratamento,
você tem um sucesso terapêutico maior. Agora, doutora Vânia, a senhora falou em sucesso terapêutico. Eu vou lembrar aqui de Cazuza, um ídolo da música popular brasileira, que fez de absolutamente tudo, tentou tudo, quando nada ou praticamente nada existia para o tratamento e com eficácia. Aí a gente veio com a ZT, depois nós tivemos o coquetel, o início de um coquetel, mas eram tantos os medicamentos que a adesão ao tratamento naturalmente ficou bastante comprometida. Como é que está hoje essa situação? Como é que é o tratamento hoje de quem tem HIV e desenvolve a doença AIDS? Pois é, o HIV serviu até de exemplos para outras doenças crônicas, no sentido de dizer assim, como um serviço de saúde, ele deve agir, como a pesquisa deve agir no sentido de facilitar a tomada da medicação e, claro, interferir na adesão do tratamento. O medicamento, ele não tem que fazer mal para o doente. O doente não tem que se sentir mal, mal-estar, ter efeitos colaterais do medicamento. O medicamento tem que fazer bem para o paciente. E não existe uma receita de bolo de tratamento. Nós temos uma grandiosidade no número de medicamentos que a gente faz, o que você mesmo fala, o coquetel. A gente, de acordo com cada paciente, de forma personalizada, a gente identifica qual é o melhor esquema para o paciente, que não tem que ser igual para todos, não tem que ser. Então, vai depender de comorbidades, doenças que o paciente já tenha, como diabetes, osteoporose, cardiopatas, nefropatas, etc. Então, a gente tem que identificar os problemas, idealizar o esquema ideal e, claro, ter medicamentos que não deem efeitos colaterais e sejam eficazes. E a gente consegue isso na maioria das vezes. Com isso, a gente vai ter adesão do tratamento. Hoje, quando a gente começa um tratamento de um paciente, a gente começa usando o esquema preferencial hoje, que são 3 substâncias em 2 comprimidos, palatáveis, fáceis de tomar, sem efeitos colaterais, e que são, vamos dizer assim, muito bons. A gente usa 2 comprimidos por dia, ele pode tomar a qualquer hora do dia, desde que seja sempre naquele horário, e ele não sente absolutamente nada. Mas tem paciente que, individualmente, tem uma alteração de efeitos colaterais, e a gente vai, então, revendo esse esquema. Então, isso depende muito do paciente, do que ele tem de história clínica, de comorbidade, depende da experiência do médico, depende da equipe, que hoje não se trabalha sozinho, o médico não tem que trabalhar só, ele tem que trabalhar com a equipe interdisciplinar, que compõe os serviços e com certeza vai ajudar no tratamento, né? O nutricionista, o educador físico, se puder fazer parte da equipe, é excelente, entre outros que a gente já tem hoje consagrados doutora no tratamento Vânia, do HIV. A pergunta aqui do ouvinte, para a gente concluir essa nossa conversa, existe a possibilidade, o tratamento dá essa possibilidade de uma vida normal, inclusive sexualmente normal, sem a possibilidade de transmissão do vírus para o parceiro ou parceira? Essa pergunta, ela tem uma resposta bem pragmática. Sim, tem sim. Nós temos hoje tratamentos que deixam o indivíduo indetectável e ele pode ter uma vida normal, com atividade sexual normal, e quem está indetectável é intransmissível. Ele pode, inclusive, ter filhos, ele só não pode doar sangue nem órgão para transplante. O grande problema hoje dos nossos pacientes não é aquele paciente que está bem, que está estável, que está em acompanhamento clínico, não é transmitir para o outro, é ele receber outras doenças do outro. Então, eu tenho pacientes excelentes com sífilis, que pegou do parceiro ou da parceira. Não existe só Entendeu? AIDS no mundo, né, doutora? Exatamente. Não existe só a AIDS. Então, os meus pacientes estão ótimos, pegando sífilis.
Então, para a gente concluir aqui, doutora Vânia, muito obrigado. Foi uma conversa muito esclarecedora. Isso, gente, por si só, já deve ser motivador para que você faça um exame, principalmente porque você pode enganar absolutamente todos, mas você não pode enganar você mesmo. Se a sua conduta, se o seu comportamento é o comportamento que você sabe que é um comportamento de risco, procura fazer um exame. Não deixa se instalar a doença. Tudo que é descoberto em medicina cedo é menos doloroso, é mais possível, é mais provável. Então, é preciso que a gente tenha um pouco mais de responsabilidade, inclusive para com os outros, né? A parceira, o parceiro, enfim, o filho que está por nascer, a filha. É preciso que a gente tenha um pouco mais de responsabilidade. Doutora Vânia, sempre um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Muito obrigado, um ótimo dia. Obrigado para você também. Olha, a doutora Vânia Pires é médica infectologista e nós estamos no Dia Mundial de Combate à AIDS.